Aí eu vim para São Paulo, porque era a terra das oportunidades, eu recebi uma proposta de uma família para vir para São Paulo. Tá. Com essa família. Eu vim, nós ficamos num lugar, como se fosse uma moradia. Sei. Uma moradia bem coletiva? É bem coletiva, uma pensãozinha, Sim. bem simples. E lá bateu a saudade maior do papai e da mamãe. Como se fosse um choque. Eu estava já a 3.000 quilômetros de distância. Você percebeu a distância ali. Aí eu levei o choque. Aí eu levei o choque e eu escrevia para a mamãe, sentada ali na Praça da República. Mamãe, São Paulo é maravilhoso. Essa cidade é terra das oportunidades mesmo. Eu estou muito feliz aqui. A senhora não sabe como é maravilhoso, como as pessoas são boas comigo. Mentira. Fernanda, eu não tinha trabalho, a minha vida era ficar jogada lá numa cama, pensando triste. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? Então, lá na pensão, tinha uns lençóis que eu ficava o dia inteiro deitada. Eu pegava o lençol, começava a roer o lençol. E o lençol ficou cheio de buraquinho, cheio de buraquinho. O dono da pensão falou, está acontecendo alguma coisa no seu quarto? Tem algum bicho? Eu falei, deve ter algum bicho. Traça, né? Sei lá. Traça, alguma coisa. Era eu, com a minha tristeza. A minha tristeza estava estampada naquele lençol. E escrever para a mamãe, mamãe, está tudo maravilhoso. E aquela coisa toda. Até antes de completar um ano nessa tristeza profunda, eu falei, cadê aquela menina? Eu sou a doutora do papai, eu não posso ficar assim. Mesmo me rastejando. Eu tive forças, eu falei, vou arrumar um trabalho. Aí eu vi no anúncio que precisava de vendedoras na Amil Assistência Médica. Sim. Ali no Edifício Itália, eu estava numa pensãozinha ali na Praça da Bandeira, ali próximo, bem horrível mesmo. Fui lá, coloquei uma saia longa, peguei um vestido, uma roupa, que eu imaginei. Qualquer lugar que você vá, você tem que ir apresentável. E ninguém me ensinou. Isso, um amigo um dia desse lá no Rotary falou, na ilha, os anjos falando com você. Quando você tem intuição, os anjos estão falando, soprando nos teus ouvidos. Eu falei, eu tenho que colocar, e apresentável. Eu coloquei uma saia longa, um salto, que eu tinha 16 para 17 anos, e eu queria aparentar mais idade. Mais velha. Quando eu cheguei lá, o dono da Amil me entrevistou. Eu não sabia que ele era o dono da Amil. Ele falou assim, você pode trabalhar aqui de recepcionista, eu preciso de uma recepcionista. Eu falei, não, doutor, eu quero trabalhar de vendedora, que eu quero eu mesma fazer o meu salário. Eu pretendo fazer uma faculdade, eu quero morar em Moema. Já tinha tudo desenhado na cabeça. Tudo desenhado na cabeça. Eu quero comprar isso, eu quero ajudar o papai, a mamãe. Aí eu contei minha história para ele, que eu queria ser a doutora do papai. Aí ele fez a seguinte pergunta, mas por que você quer trabalhar em vendas? Você tem experiência em vendas? Eu falei, tenho. Eu lembrei do papai, desculpa ou solução, né? E o papai sempre falava, seja altiva, minha filha, fale com altivez, olhe nos olhos. Eu morri de medo, imagina, uma caipira que tinha vindo lá do meio do mato, morria de medo de falar, tinha vergonha de falar. Eu falei, não está sabendo que eu estou com vergonha? Eu falei, tenho. Que experiência você tem? Eu falei, doutor, eu já vendi peixe. E quem vende peixe, vende qualquer coisa. Ele falou para mim, gostei de você, você está contratada. Me contratou na hora com essa fala, com essa minha determinação. Ele viu naquelas minhas palavras a vontade, a determinação mesmo. E eu pensando, essa é minha grande chance. Essa é a chance da minha vida. Eu não posso errar. Aí eu entrei para um salão que tinha mais de 100 homens, senhores lá de terno e gravata, tudo lá no salão. Eu entrei. Quando eu entrei, eu falei, nem vou olhar para ninguém que eu vou tropeçar aqui. Aí eu, altivez. Sentei. Passou uns 20 minutos, o doutor Edson me chamou. Falei, ai, meu Deus, acho que ele vai mandar embora alguma coisa. Falei, pensar positivo. Pois não, doutor. Naíli, você está preparada para ir numa cliente agora, que ela quer uma moça? Você é a única do salão. Eu tinha acabado de entrar, só tinha aprendido 2 palavras lá. Eu olhei para ele e falei, estou. Vamos lá. Estou, doutor. Ele falou, doutor, você vai nessa cliente, me deu o endereço.
Peguei meus contratinhos, vendedora, e eu não sabia, ainda bem que eu não sabia que eu estava vendendo um dos produtos mais difíceis de vender, que é papel. Né? Imagina. Claro. E naquela época, tanto tempo atrás, as pessoas não têm a consciência de ter um plano de saúde, Sim, ter um seguro não era de comum, vida. né? Não era. Era uma coisa meio inacessível até. Inacessível. As pessoas, o quê? O quê? É. Eu falei, sou da Amil. O quê? Amil? É. O que é Amil? Amil o quê? Cheguei na cliente, com os meus contratinhos lá. Eu falei, ou eu faço cara de coitada, ou eu faço cara que eu estou confiante. Então, o que eu vendo? Eu pensei, fui pensando lá. Eu vendo confiança, eu vendo credibilidade, eu vendo segurança. Então, eu tenho que passar isso para a cliente. Menos de 17 anos. Cheguei lá, aí a senhora me atendeu numa casa maravilhosa. Entrei, quando eu sentei, ela me olhou. Fale-me da Amil. Mas eu nem titubeei, nem pestanejei. Falei para a senhora não ter dúvida. Eu não sabia nada, Fernando. Eu não sabia absolutamente nada da Amil. Eu falei, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato. Mas eu vou ler o que a empresa não paga. Primeiro eu vou ler isso, o que a empresa não paga. A empresa não paga transplante e implante. A empresa não paga cirurgia de varizes, porque não é reconhecida. A empresa não paga. Li tudo, falei, agora eu vou ler o que a empresa paga. Quando eu terminei, passei os valores, ela falou, Naília, eu gostei de você. A primeira vendedora que me falou a verdade, porque todas ficam floreando, né? Falando as letrinhas da empresa. Pequenas e deixa escondido. Exato. Omite muita coisa, não fala. E você é a primeira vendedora que falou a verdade. Fechei o contrato dela, do marido, dos filhos. Ela falou, vou te recomendar para meus pais, para meus vizinhos. Eu saí de lá com mais de 15 contratos. Que legal. No dia seguinte, eu chego na Amil. Acho que 2 dias depois, chego na Amil. Aquele monte de contrato que eu coloquei na mesa do doutor Papelada Edson. toda. Ele olhou assim, arregalou os olhos e falou assim, Naília, o que você fez? Eu falei, doutor, eu vendi. O senhor falou para eu ir lá? Eu vendi. Tá, mas o que você falou? Eu falei a verdade. Falei a verdade. Aí ele quis saber os detalhes, como é que eu vendi. Qual a verdade é essa? Qual a verdade? Eu falei o que a empresa não pagava. Que a empresa não pagava. Depois que a empresa pagava, ela gostou da minha sinceridade. Dali para frente, aquela era a minha técnica de venda. É o método Naília. Método Naília. Então eu chegava, Naília, tem uma. Porque com aquelas vendas eu ganhava as indicações. Então eu ia nos clientes. Olha, a empresa não paga isso, paga aquilo. Eu me tornei, naquele mês eu fui a campeã de vendas. Sensacional. Eu amei. Ele fez uma festa no Maxud Plaza, um hotel 5 estrelas da época. Ou então ele fazia festa no Terraça Itália. Ou era Maxud ou Terraça Itália. Maxud e Terraça Itália. Eu adorei aquilo. Aquilo era um gás que me dava. Parecia que era o papai que estava aqui soprando nos meus ouvidos. Sabe? Era um gás. E no mês seguinte eu queria ser campeã. No outro mês seguinte campeã. E o ano e 7 meses que eu trabalhei na Amil, todos os meses eu fui campeã. Caramba, Naília. E eu ganhei todos os prêmios. Aí o doutor Edson me dava sempre um prêmio. Era uma máquina, uma enceradeira, na época, enceradeira, para lustrar o chão. Lembro, sim. Ferro de passar roupa, era batedeira, liquidificador. Aí um dia eu fui lá no último andar, curiosinha, né? Muito curiosa, fui lá no último andar do edifício Itália e eu vi lá um restaurante muito chique, muito lindo. Me encheu os olhos quando eu vi os talheres de prata, as louças de porcelana. Imagina, eu comi na beira do rio uma cuia com farinha, peixe assado na beira do rio, ali comendo com as mãos. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, é meu lugar. Esse lugar é meu. Daqui eu não saio mais. Daqui eu não saio mais, adorei. Aí eu cheguei para o doutor Edson, desci depois, falei, doutor, eu não quero mais aqueles prêmios que o senhor me dá. Ferro de passar, que eu detesto passar roupa. Ferro de lavar. Porque quando a mamãe falava, minha filha, tem que varrer o quintal. Aí o papai falava, minha filha, vem ler um livro. Eu preferia ler o livro do que varrer o quintal. Eu não quero mais esses prêmios. O que você quer, Naília? Eu falei, eu quero almoçar todos os dias no edifício Itália.
Esse era meu prêmio. Todos os dias eu ia para Itália, eu ficava contemplando São Paulo. Aí eu pensava, falo que essa cidade é cidade de pedra, né? Uhum. Isso aqui é colo de mãe. Isso aqui me recebeu de braços abertos. E era a Então, energia que você buscava para reabastecer, né? Exatamente. Aquela energia, aquela coisa. Quando eu via aquela cidade toda, eu ficava maravilhada.